O Brasil foi um país que cresceu e se desenvolveu muito dos anos 50 aos anos 80, isso de uma forma assim, muito notável em relação ao resto do mundo até, mas um país que não resolveu seus problemas sociais. De certa forma, eles mudaram, eles foram agravados, mas eles foram mantidos. E isso não significou que o país não se desenvolveu. A falta de justiça social, né, se espelhando na falta de um mercado de massas mais robusto, é responsável pela não sustentabilidade desse desenvolvimento nas décadas seguintes. Então, certamente, a falta de justiça social ela afetou o processo de desenvolvimento. Mas foi possível se desenvolver. O desenvolvimento tem outras dimensões. Desenvolver a indústria, aumentar a produtividade, isso é uma causa que tem que ser abraçada por todos os progressistas, por todos os trabalhadores. Infelizmente, essa instituição tem sido atacada, ela foi o alvo, talvez um dos principais alvos dos ataques que moveram todo o processo de impeachment da presidente Dilma no início do governo Temer e da eleição do Bolsonaro. A gente tem se concentrado na defesa e na resistência, porque eles usam contra a gente um bando de calúnia, um bando de fake news. A gente vem experimentando isso há 5 anos no BNDES, mas nunca se avançou tanto na destruição do banco como com esse governo do Jair Bolsonaro. Para você ter uma ideia, Giovanni, eles estão liquidando a carteira que tinha mais de 100 bilhões de reais de ações, né, da BNDESPAR, o braço de participação do BNDES. E essa foi uma coisa que nem o Joaquim Levy teve coragem de fazer. O Joaquim Levy foi o primeiro presidente do BNDES no governo Bolsonaro. Ele não teve coragem de fazer. Precisou o Gustavo Montesano, que ele é uma espécie de filho do casamento entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro, né? E ele está fazendo isso, vendendo. Assim, para você ter uma ideia, Augusto, Ivone, o BNDES vendeu ações da Vale por R$ 60 em julho do ano passado. E quem mais ganhou com isso foram grandes bancos e investidores nacionais e internacionais que compraram grande quantidade dessas ações. E esse é só um exemplo do que está sendo feito lá. Eu queria dizer que a gente é muito devedor do movimento sindical bancário do Rio e da Contraf. São colegas que estiveram do nosso lado em vários momentos na luta contra a devolução dos recursos dos empréstimos para o Tesouro Nacional. Estiveram do nosso lado na negociação mais difícil da nossa história, no acordo coletivo de trabalho, em que essa diretoria truculenta tentou dividir o nosso movimento. Se não fosse o apoio, a gente não teria conseguido segurar essa barra. Eles ficaram do nosso lado e a gente conseguiu reverter em grande medida e manter as principais vantagens do nosso acordo coletivo de trabalho. Por isso que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, abrindo isso. Eu conheço esses companheiros não só de discurso, mas de prática, de solidariedade concreta. E quero dizer, finalmente, só que a nossa experiência no BNDES é uma coisa que a gente gostaria de compartilhar, mas não era uma categoria considerada muito mobilizada. Nos últimos 5 anos, os empregados do BNDES conseguiram resistir a muita coisa. Tem muito inimigo nosso que tem ideias sobre a nossa força assim, superdimensionada, porque a gente tem conseguido se mobilizar frequentemente, os empregados do banco. E, para isso, foi fundamental a gente ter uma organização que nunca se caracterizou. Enfim, acho importante discutir isso sempre que a gente estiver junto com companheiros que estão se organizando e lutando nos vários bancos públicos desse país. Muito obrigado.